começar a fazer suas gravações e tal, né? Nós vamos ver um outro tipo de ação que ocorre também nas estruturas. Vou colocar aqui na tela para mostrar isso aí. Então, esse aqui é o exercício. Todos estão observando aí? Apareceu a tela para vocês? Adquirindo, então. Todos estão vendo a tela aí, pessoal? Sim. Então, esse assunto é o seguinte, né? Nós vamos ir calculando também deslocamentos, como já fizemos anteriormente, né? Calculamos deslocamentos em estruturas isostáticas todo, devido à carga externa. Depois vimos também devido à variação de temperatura, devido a recalques nos apoios. Esses são tipos de ações que atuam nas estruturas, né? Agora nós vamos ver cálculo de deslocamentos devido a defeitos de fabricação ou modificações impostas durante a montagem. O que são esses defeitos de fabricação? São erros, né? Alguém cortou uma barra com um tamanho diferente e foi colocado isso aí na montagem da estrutura, e aí ele vai acabar provocando deformações. Esse seria um defeito de fabricação provocado por um erro humano, né? Agora, uma modificação imposta durante a montagem é o mesmo caso, só que é o mesmo caso do defeito de fabricação, só que é feito de forma de propósito, né? Ou seja, há necessidade às vezes de fazer algumas modificações de algumas barras para obter algumas vantagens, podemos dizer assim, em relação ao desempenho da estrutura. Vou explicar depois em que consiste, mas os dois são praticamente a mesma coisa, né? Um é feito por descuido, né, por um erro de quem vai fazer a montagem, e o outro é feito de forma proposital. Aonde que nós vamos estudar esse tipo de defeitos de fabricação ou modificações impostas durante a montagem? Em barras compostas parcial ou totalmente por barras simples, né? Estruturas formadas totalmente ou parcialmente por barras simples. Essas modificações nós vamos considerar apenas então nas barras simples. Então isso aqui, por exemplo, um pórtico, né, com um tirante. O tirante aqui na horizontal, um pouco mais fininho. Se houver uma modificação nesse tirante, né, por exemplo, um encurtamento, geralmente é feito, aplicado a alguns encurtamentos, por algumas razões, ele vai provocar uma deformação na estrutura. Essa linha aqui tracejada em vermelho seria a deformação da estrutura, uma vez aplicada a modificação nesse tirante. Então, vai ficar nessa posição aqui, né? Claro, bastante exagerado, para poder visualizar o cálculo de um deslocamento. Por exemplo, seria esse deslocamento aqui pequeno, delta, que está na direção delta maiúscula. Então, inicialmente estava nesse ponto, depois deslocou para esse outro ponto, né? Aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui esses pontinhos aqui. Desse ponto até esse ponto aqui, né? Seria o delta minúsculo, na direção delta maiúsculo. Então, essa aqui é a mesma coisa que nós já aplicamos nos outros tipos de ações que já estudamos. É chamado estado de deslocamento, né? Saber ou querer calcular o deslocamento numa determinada direção, delta maiúsculo.
que nós vamos considerar nessa estrutura para fazer o cálculo desse deslocamento delta? Apenas considerar a força normal nas barras simples. Nós não vamos considerar as chapas, somente as barras simples, tá? As modificações ou defeito de fabricação nas barras simples, por isso que foi colocado aqui, barras simples. E que tipo de esforço tem nas barras simples? Só força normal, não tem cortante, não tem momento fletor. Bom, se tem força normal, vai ter um deslocamento interno nessa barra, né? Nessa barra simples, que está relacionado com a normal, que a gente chama de DU, seria o deslocamento correspondente a essa normal. Bom, então, esse aqui seria o estado de deslocamento, que iria ocorrer devido a essa deformação, né? Agora, o estado de carregamento, em que consiste esse estado de carregamento? Em colocar nessa direção delta maiúsculo, exatamente na mesma posição tal, para calcular esse deslocamento aqui, que seria o delta do estado de carregamento, que deverá ser exatamente igual ao delta provocado pelos defeitos de fabricação ou modificações impostas durante a montagem, certo? Só que esse aqui é provocado por uma carga virtual unitária. Então, esse estado de carregamento já viemos aplicando várias vezes, né? Podemos ter rotações, tem vários casos, né? É só olhar aqui o estado de carregamento, são praticamente 7 casos, né, que podemos calcular deslocamentos. Esse aqui é o mais comum, deslocamento linear, rotação da tangente elástica, é só colocar um momento. Nós já vimos esses 2 casos. Esse terceiro aqui, rotação relativa das tangentes elásticas numa rótula, é só colocar momentos em sentidos contrários nas chapas nas quais a gente quer determinar essa rotação relativa. Tem outros ainda aqui, não vou falar porque isso aqui são um pouco menos usuais, né? E se for cair, a gente volta aqui para ver nessa tabela. Por enquanto, esses 3 aqui, né, que são os que a gente mais utiliza. Então, aqui foi colocada uma força para calcular esse deslocamento, que é um deslocamento linear. A estrutura é a mesma, tanto no estado de deslocamento quanto no estado de carregamento. No estado de carregamento, nós vamos ver também apenas nas barras simples, igual que no estado de deslocamento, né? As chapas, os efeitos nas chapas nós não consideramos. Nas barras simples, nós vamos ter uma força normal, N barra, né? Porque ele é um esforço virtual, né? Aqui tudo é virtual, porque a carga é virtual. E o deslocamento que vai ocorrer nessas barras simples também vai ser virtual, vai ser um DU, né, relacionado com DU barra, relacionado com N barra. E nós vamos fazer, aqui está a parte importante, nós vamos fazer com que esse DU barra seja exatamente igual ao DU real, que é do estado de deslocamento, certo? Essa aqui é uma imposição nossa para que possamos calcular esse delta aqui, né, do estado de carregamento, e vamos dizer que é igual ao estado de deslocamento. Então, esse aqui é um cálculo também simples, né, de aplicar, porque nós vamos considerar apenas a força normal. Aplicando agora, então, o princípio dos trabalhos virtuais, né, que diz que o trabalho virtual das forças externas deverá ser igual ao trabalho virtual das forças internas. Essa é a equação que aplicamos sempre no estado de carregamento, né? Não no estado de deslocamento, que o estado de deslocamento é real, aqui não pode acontecer nada. No estado de carregamento, nós podemos fazer o cálculo de vários deslocamentos, é só ir colocando as cargas correspondentes, né? Então, aqui no estado de carregamento, o que seria o trabalho virtual das forças externas? Seria dado por essa força P barra vezes o delta, né? A única força externa que tem aqui é esse P barra vezes delta.
Então está aqui, P barra vezes delta, o trabalho virtual das forças externas, igual ao trabalho virtual das forças internas. Como é que nós vamos calcular o trabalho virtual das forças internas? Multiplicando, né, a normal N barra vezes o DU barra, que por sua vez é igual ao DU real. Então, esse DU, claro, em relação a um segmento apenas da barra simples, né? E pode ter mais de uma barra simples, pode ter várias barras simples, nós vamos ter que calcular em cada uma dessas barras simples. Mas nós queremos na barra inteira, em todas as barras, né? De forma completa. Então, esse produto aqui nós temos que somar para todos os segmentos. Isso aí significa fazer a integral ao longo de toda a estrutura. Então, o que significa essa integral? É a soma de todos os trabalhos da força normal, vezes o seu deslocamento, né, DU, que vai ser igual a DU barra, ao longo de toda a estrutura. Então, vamos levar aqui em conta apenas as barras simples da estrutura, certo? A gente se limita às barras simples apenas. Como a normal nas barras é sempre um valor constante, né? Essa integral podemos escrever como uma somatória dos N barra I, que seria a normal numa barra qualquer, virtual, aqui no estado de carregamento, vezes a modificação ou defeito de fabricação, que seria esse UI. Esse UI, então, vai ser conhecido, vai ser dado, porque a gente vai saber quanto se modificou ou qual foi o erro que foi cometido, né? Então, esse UI vai ser um valor conhecido, dado no enunciado do problema. O que nós vamos precisar calcular, então? Só as normais N barra do estado de carregamento correspondentes aos defeitos que ocorrerem. Se tiverem 2, 3 barras, eu vou calcular as normais dessas barras aí que tiverem defeito ou que foram modificadas. Só nelas. Nas demais não vai ter modificação. Então, o I seria 0, né? 0 vezes por o valor da normal, que for qualquer que seja, vai dar 0. Então, isso aqui se limita às normais das barras I, variando de 1 até o número de barras modificadas. Esse NBM significa número de barras modificadas ou com defeito de fabricação também, que pode ser, né? Tem o mesmo significado. Uma é modificada de propósito, a outra é modificada por erro, né? Nós vamos usar, de acordo com o que já visto anteriormente, né? As deformações ou as modificações vão ser possíveis quando indicarem que ocorre alongamento ou foi cortado a mais, vamos supor, né? Um erro a mais da medida certa. E menos vai ser para quando ocorrer um encurtamento ou a barra for cortada com um comprimento menor, né? Sofreu um decréscimo, podemos dizer assim, né? Ou então um encurtamento. Então, nesses dois casos, temos os dois sinais para poder saber o que está acontecendo com o defeito de fabricação ou com a modificação. Bom, essa aqui é a formulinha simples, então, que a gente aplica para esse tipo de ações, né? Isso aqui, tudo que modifica a estrutura ou parte da estrutura, a gente chama de ação. Bom, então, agora é só aplicar e fazer um exemplo, né? Podemos aplicar, por exemplo, em uma treliça. Essa aqui é a treliça, né? Que diz o seguinte: as barras AB e AC, AB essa é horizontal, AC está aqui na vertical, né? Da seguinte treliça, foram fabricadas com 1 centímetro a mais e meio centímetro a menos, respectivamente. Ou seja, vamos colocar aqui, a barra AB foi fabricada com 1 centímetro a mais, então eu vou colocar assim,
U AB, né? Igual a mais 1 centímetro. Foi fabricado assim. Ocorreu um erro, né? Está dizendo aqui que ocorreu um erro. E a barra AC, vou colocar aqui. Errado aqui. O AC foi com 0,5 a menos, ou seja, foi cortada com um comprimento menor, né? Então, de quanto? De 0,5. Então, esse menos, esse corte a menos, eu vou colocar com um sinal menos. 0,5 centímetros. Seriam os dados. Então, tá aí. As barras A, B e AC das seguintes foram fabricadas com 1 centímetro a mais e 0,5 centímetros a menos, respectivamente. Bom, esse aqui então já é a informação do que aconteceu, né? Diz calcular o deslocamento vertical do ponto B devido ao defeito de fabricação dessas barras. Claro, na hora de montar, eles foram com comprimentos menores, a barra AC foi com um comprimento menor, porque foi cortada menos 0,5, né, centímetros, e a barra AB foi cortada com 1 centímetro a mais. Então, isso aí, a hora de montar, vai provocar, né, o pessoal vai lá, ele vai usar esse comprimento, vai forçar, vai ligar esses pontos, e a estrutura vai ficar deformada devido à introdução desses defeitos. Essa aqui é a treliça. Não tem carga, a carga é essa aqui, né? A gente chama carga, mas a ação é essa aqui, que vai provocar as deformações. Fazemos a classificação estática, né? Antes de prosseguir, porque o que nós aplicamos esse princípio é só para estruturas isostáticas. Então, se não for isostática, nós não vamos poder prosseguir. Então, chapas não tem, né? Essa aqui é uma treliça apenas formada por barras simples. Três nós, né? A, B e C. Barras reais, também 3. AB, BC e AC. Barras vinculares, também 3. Em A é um apoio fixo, tem 2 reações. Em C, um apoio móvel, apenas uma reação horizontal. Então, 3 barras vinculares. Aplicando as nossas fórmulas, né? L, 2N mais 3C. 2 vezes 2 vezes 3, que é o número de nós, mais 3 vezes 0, que o 0 é o número de chapas. Então, 2 vezes 3 dá 6 graus de liberdade. Total de barras simples, somam as reais mais as vinculares, né? 3 mais 3 dá 6. Portanto, B igual a L. Então, a estrutura é uma estrutura isostática. Bem, aqui está pedindo o quê? O deslocamento vertical. O enunciado quer saber se esse ponto B foi para cima ou para baixo, né? Alguém poderia dizer aí, por exemplo, para onde foi esse ponto? Não dá para saber, né? Antes de vocês responderem. Como que eu vou saber se o ponto A ou B? Às vezes até intuitivamente a gente consegue ver, né? Mas porque são poucas barras. Quando a treliça for formada por mais barras, aí já não dá para saber o que acontece com esse ponto B, se ele vai para cima ou para baixo. Porque ele está perguntando aqui, né? O cálculo do deslocamento vertical do ponto B. Então, vamos usar esse estado de carregamento. Vamos colocar, como a gente está procurando o deslocamento vertical do ponto B, a gente coloca uma carga virtual unitária, P barra igual a 1 kN, por exemplo, a gente pode dizer kN, para calcular esse deslocamento vertical, né? Estamos supondo que o ponto B deslocaria para baixo, mas não sabemos ainda, depois a própria equação vai dizer. O que nós precisamos para calcular esse deslocamento vertical? De acordo com a fórmula, só as normais que sofreram modificação, os N barra, certo? Porque os U já tenho aqui. Então, tenho o defeito da barra AB e o defeito da barra AC. Mais dessas barras aí, a barra AB e BC, do estado de carregamento.
Então, muitas vezes, para calcular essas normais, a gente vai precisar antes calcular as reações de apoio, né? E as reações de apoio são tranquilas para calcular. Por exemplo, podemos calcular primeiro a reação vertical, né? Aplicar a somatória das forças verticais, aí eu acho o VA. Não tem nenhuma outra força a não ser esse 1 kN na direção vertical. Então, VA vai ser 1 kN para cima, né? Para poder equilibrar essa carga P barra. Na horizontal, tem a soma. Então, o que eu poderia fazer? Primeiro, faço o momento em A, né? Se eu fizer o somatório dos momentos em A, vamos colocar aqui, somatória dos momentos em A, igual a zero, que nós vamos ter aí o HA e o VA barra, eles não provocam momento, vai ficar livre o HC, né? Então, vai ser HC vezes 0,5, então aqui vamos colocar vezes 0,5, distância, está em sentido horário, mais 1 vezes 1,2, mais 1, com a carga unitária, vezes 1,2, igual a zero. Essa seria a equação. Vamos considerar no HC para a direita, claro. Do jeito que tem que colocar sempre as reações antes de calcular, né? Não tem como calcular sem colocar. Bom, esse aqui coloquei um valor diferente. Vai ser 1 vezes, né? Coloquei 8 aí. Tá. 1 vezes 1,2. Esse 1,2 passa para o segundo membro, né? Vou colocar aqui um instantinho. Vou colocar, esqueci de colocar a calculadora. Isso aqui. Já coloco aqui para a gente fazer essas continhas para mostrar que dá esse valor, né? Pronto. Então, esse 1 vezes 1,2 passa para o segundo membro, vai ficar negativo. Então, 1,2 dividido por 0,5, aí vai dar 2,4, né? Olha aqui, 1,2 dividido por 0,5. Aí aperta aqui, 2,4. Negativo, né? Porque passou esse valor para o segundo membro. Então, HC vai ser menos 2,4 kN para a esquerda, né? Porque já que deu negativo, está dizendo que HC não está para a direita, ele está para a esquerda. Então, eu coloco aqui, não preciso apagar, não preciso fazer nada, é só indicar aqui entre parênteses que HC está para a esquerda. Fazendo o somatório das forças horizontais, aí já não preciso fazer nada. Se o HC está para a esquerda, o HA está correto aqui, deverá estar para a direita, né? Com o mesmo valor, 2,4. Então, esse sentido está correto, não precisamos mudar nada, é só colocar a setinha para a direita. Bom, esse cálculo de reações vai ser necessário muitas vezes para quê? Para calcular as normais dessas barras que a gente vai precisar. Quais normais que a gente está precisando? Da barra AB e da barra AC. Da barra CB não precisamos. Por que não precisamos? Porque ela não sofreu nenhuma modificação, não foi provocado nenhum erro, né? Não tem nenhum defeito. Então, o U seria zero dessa barra CB. Zero vezes qualquer normal vai dar zero, por isso que aí não é necessário calcular. Mas nós vamos calcular essa normal para podermos aplicar depois. Aqui fazendo, já coloquei as normais aqui, mas o cálculo é tranquilo aqui para fazer, né? Se eu fizer, por exemplo, o equilíbrio desse nó A, né? Eu vou ter as duas normais aqui, NAC e NAB, para poder calcular, né? Então, se fizer os cortes aqui, a normal da barra AC, a normal estaria para cima, né? Se eu fizer o corte aqui, se eu fizer um cortezinho aqui, isolando a barra, né? Claro, estou isolando a barra. Esse aqui é chamado, a gente chama de método dos nós, né? Isolou esse nó.
Então, a normal aqui estaria para cima, teria NAC para cima, mais o VA. Quanto vale o VA? 1. Então, NAC mais 1 igual a zero. Esse 1 passa para o segundo membro, vai ficar menos 1 kN. Né? Vou fazer isso aqui. Deixa eu colocar aqui o seguinte. Então, é bom sempre colocar isso aqui porque tem outro significado. Vou só fazer desse aqui. Então, NAC. NAC mais o VA. O VA, como vimos, está para cima. Então, era mais 1, né? Igual a zero. É só fazer isso aqui. Esse 1 passa por cento mesmo, por isso que deu menos 1. Aqui não tem as setinhas. Vale a pena, é só lembrar, né? Porque são esforços internos. Esse menos tem um outro significado, não é igual que no caso das reações. Nas reações indica sentido, né? Se está para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tal. Porque são forças externas, estão fora da estrutura. Já as normais são forças internas. Então, não dá para ver. O sinal menos indica que? Compressão. Então, está dizendo que essa barra está sendo comprimida. Só isso aí. A NAB, aqui ficaria, fazendo um corte, ficaria para a direita, né? Levando sempre em conta a nossa convenção, a normal NAB estaria para a direita, seria NAB. Vou fazer mais esse aqui. NAB mais HA. Só que HA está para a direita também, então vai ser mais 2,4. Por isso que é bom trabalhar com setinhas, está vendo aqui? Ele está dizendo que está para a direita, igual que NAB, que está para a direita também. Então eu vou somar mais 2,4, igual a zero. É normal virtual também, tudo virtual aqui, né? Aí esse 2,4 passa por cento, por isso que deu menos 2,4. Só precisamos dessas normais, mas esse NBC vamos deixar já calculado, porque a gente vai precisar depois para um outro exercício que nós vamos fazer logo depois desse aqui. Tá? Como que a gente calcula a normal BC? Aí temos que fazer um outro equilíbrio. Isso aqui foi feito o equilíbrio no nono A, aí posso fazer agora em B, é uma opção, ou em C. Sempre de preferência a gente pega o nó que estiver menos carregado. Esse aí seria o mais indicado para fazer, né? Aquele que tiver menos carregado, em termos de carga. Aqui, por exemplo, no nó B, tem duas barras e uma carga que seria esse 1 kN. Bom, no outro caso, estamos só observando, né? No nó C também tem duas barras, poderia ter 3, 4, aí não seria mais conveniente. Estamos avaliando isso aí, né? Então, tem duas barras e tem uma carga só, que é essa reação HC, que é conhecida aqui, né? Vale 2,4 para a esquerda. Então, tem as duas opções. Das duas é igual, praticamente, nesse caso. É bom sempre dar uma olhada, porque em C poderá ter, às vezes, mais barras, mais uma outra carga aqui vertical, poderia ter tal. Aí fica mais, não é difícil, mas é mais conta para fazer. No caso, seria melhor esse B. Nesse caso é igual, né? Fazendo um equilíbrio em B, aí a gente faz os cortes novamente, né? Eu faço um corte aqui, isolo esse nó, que a gente chama, a gente isola aqui, fazendo um corte dessas barras. E aí nós vamos ter as normais. Aqui vai ter um ângulo, né? Vamos chamar esse ângulo, por exemplo, de alfa. Eu vou colocar aqui A. Como que a gente calcula esse ângulo alfa? Esse ângulo pode ser feito pela tangente ou pelo seno, cosseno, tal. Como que a gente faz aqui?
É bom, às vezes, calcular pelas relações aqui que já tem prontas, né? Esse triângulo retângulo tem os dois catetos, 0,5 com 1,2. Se calcularmos a hipotenusa, aí vou poder calcular o seno, cosseno e tal. Então, aqui é só fazer raiz quadrada de esses dois valores, né? 0,5 ao quadrado mais 1,2 ao quadrado igual, tiro raiz disso aqui está a raiz da conta anterior, igual 1,3 metros. Então, essa hipotenusa tem 1,3 metros. E pronto, aí eu posso obter o seno cosseno. Bom, na hora de fazer o equilíbrio agora no nó, eu só preciso essa normal da barra BC. Aplicaria a somatória das forças verticais. Então, ficaria N, estaria saindo aqui para cima, né? NBC, vou ir escrevendo já aqui. NBC está nessa direção, mas eu vou pegar na vertical, pegaria a componente vertical multiplicando pelo seno de alfa, né? Então, seria NBC vezes seno de alfa. E quanto vale o seno de alfa? Eu posso escrever aqui o seno, já calcular separadamente, se for o caso. Seno de A, vou colocar assim. Igual, ó, seno de A é 0,5 dividido por 1,3. Esse aí é o seno. Então, cosseno, tangente, posso calcular tudo aqui, já está tudo pronto, né? Então, voltando aqui, NBC vezes seno de alfa. Quanto vale seno de alfa? 0,5, posso colocar, copiar isso aí, o valor, por 1,3, acima, né? Vai ficar a componente vertical para cima. E o 1 kN está para baixo, então vai ser menos 1. E está pronto, não tem mais outra força nessa direção. Vai zero. E aí, esse 1 passa para o segundo membro, 1,3 passa multiplicando, aí nós vamos ter 1,3, né? 1,3 já passou multiplicando o segundo membro, dividido por 0,5. Aí vai dar... opa, aqui coloquei errado, né? 0,5. Faço isso aqui, dá 2,6, que é esse valor aqui, NBC. Vamos levar isso aqui para esse lado. A normal NBC então está aí. Esses aqui são cálculos tranquilos de aplicação de métodos nós, métodos seções, se for o caso, né? Bom, mas nesse caso aqui nós vamos usar só a normal NAC e NAB, porque nós temos apenas esses defeitos de fabricação aí, dessas duas barras. Então, olha, essa aqui é a coisa mais simples que tem, olha. Aplica a fórmula, então, essa fórmula aqui, né? Estamos procurando o deslocamento vertical do ponto B, esse ponto. Então, aí vai ser a fórmula da seguinte forma, né? P barra vezes deslocamento vertical do ponto B, aí faço a somatória dos NI barra vezes os UI barra, com I variando de 1 até o número de barras modificadas ou número de barras com defeitos de fabricação, que é a mesma coisa. Quais são as barras? AB e AC. Então, aqui vou ir multiplicando NAB barra vezes UAB real, porque isso aqui já são os valores reais, né, que aconteceram, mais NAC barra vezes UAC barra. Aqui é importante que a gente tem que manter os sinais, porque os sinais tem que usar aqui tanto para as normais quanto para as modificações ou defeitos de fabricação. Eles têm os sinais também.
Então, P barra vezes deslocamento vertical do ponto B vai ser NAB, que vale menos 2,4, está aqui, ó. Aqui preciso calcular, se você errar aqui também, aí já era, né? Então, precisa calcular corretamente essas normais. Então, menos 2,4, estão vendo aqui com sinal, vezes o UAB. Quanto vale o UAB? 1 centímetro. Aí tem os que passar para metros, né? Porque a gente trabalha com metros, então é só multiplicar por 10 a menos 2. Então, isso aqui você pode usar, é conveniente usar, às vezes, parênteses aqui, não tem problema, você pode usar esse parênteses à vontade, para não confundir com os erros, com os sinais de soma mesmo, né? Porque aí tem soma, e esse aqui é o sinal da normal. Aqui também tem a normal da barra AC, olhem aqui, dá menos 1. Então, está aqui, menos 1. Já foi aproveitado, era mais, só que a normal é menos 1, né? Multiplicado, aí aqui é necessário parênteses, porque o UAC é menos 0,5 centímetros. Então, vou lá, entro aqui com menos, né? Menos 0,5 por 10 a menos 2, passando para metros. E aí, fazendo essa conta aqui, a gente vê que vai dar 9, menos 19 por 10 a menos 3 metros. Certo? Já fazendo essa conta aqui. Até podemos fazer aqui, ó. Vamos ver rapidinho aqui. Pago isso aqui, menos 2,4, só quero mostrar aqui que dá isso aí. Vezes 1 por 10 a menos 2, menos, vezes menos, aqui já vou fazer o produto, vai dar mais, né? Mais 0,5, 1 vezes 0,5 vai dar 0,5 por 10 a menos 2. Tá aí. Igual, ele vai dar, às vezes, um valor assim e tal, eu sempre usamos essa teclinha aqui, certo? Aí dá menos 19 por 10 a menos 3 metros. Bom, aí não termina o problema. O que significa esse menos? Aí, pelo sinal, a gente já sabe agora o que aconteceu com o ponto B, né? Como seu menos, significa que o ponto B foi para cima, certo? Devido a essas modificações, a esses defeitos, o ponto B foi para cima. Quanto? 19 milímetros, certo? Porque 10 a menos 3 metros é milímetros, né? Então, essa aqui é a resposta correta. Sempre que vocês coloquem D positivo, D negativo, tem que indicar o deslocamento só com a unidade, sem a setinha, a informação fica incompleta, né? A setinha indica que deslocou para cima. Essa é a informação muito importante, inclusive, né? Para saber para onde que foi esse ponto. Então, como vocês veem, esse cálculo de deslocamento devido a defeitos de fabricação é bastante simples. Eu, claro, usei aqui uma treliça pequena, tal, mas se for maior, às vezes não são uma treliça, por exemplo, formada por, vamos ver assim, 10 barras, né? Nem todas as barras têm os defeitos de fabricação, certo? Então, uma que outra estarão, vamos chamar, 3 barras estão com defeito de uma treliça de 10 barras, 3 delas têm defeito. Você vai calcular só aquelas 3 barras, as normais das 3 barras, não precisa calcular das outras, certo? Então, aí é necessário você saber aquele método das seções, né, para calcular só aquelas bases que você precisa. Ok? Bom, então isso aí acaba outra vez caindo na isostática, né? Teoria 1 é essa formulinha aqui. Bom, vamos fazer agora um outro exemplinho baseado nesse anterior, para ver algumas coisas interessantes que a gente pode fazer. Esse primeiro problema aconteceu com um erro, né? O pessoal que estava fazendo a fabricação dessa treliça, por um descuido, acabou cometendo esses erros aí. As barras foram cortadas com comprimentos diferentes, a barra AB e a barra AC. Agora vamos colocar um outro probleminha aqui. Diz o seguinte. Tem alguma pergunta até aí, pessoal? Só para continuar?
Alguma pergunta? Tá tudo ok? Tá. É só isso que eu queria saber. Isso aqui é tranquilo, é mesmo assim. Agora vamos ver esse aqui é um pouquinho mais interessante. Diz assim, né? Na estrutura do exemplo anterior, calcular a modificação de comprimento que deve ser dada à barra BC durante a montagem, para que quando seja aplicada uma carga vertical de 20 kN no ponto B, esse ponto fique no mesmo nível do ponto A. Entenderam o problema? Disse o seguinte, né? Vai ser colocada uma treliça, uma carga aqui de 20 kN, uma carga real mesmo, não é virtual, né? No ponto B. Isso aqui pode fazer parte de um conjunto de outros treliças, né? Onde tem uma carga aqui atuando, uma carga externa. O que vai acontecer com o ponto B? Ele vai para baixo, por causa desses 20 kN. Só que o problema, ele disse que ele não quer que ocorra isso aí. Quer que o ponto B ele fique no mesmo nível do ponto A, que o ponto A é um ponto fixo, que não tem deslocamento vertical nem horizontal, inclusive, né? Ele que fique reto isso aqui, bem na horizontal. Se você não... Mas como que você vai obter isso aí? Fazendo uma modificação na barra CB. Então, esse aqui já é um exemplo de modificação. Esse aqui nós vamos fazer de propósito, né? Nós vamos modificar essa barra BC de tal forma que o ponto B ele fique no mesmo nível do ponto A, certo? Alguém tem uma ideia de como que a gente poderia resolver esse problema, só para ver se captaram o problema aí? Como que poderia ser calculado? Esse caso é um caso quase real, né? Dá para aplicar na prática, porque as cargas externas inevitavelmente vão provocar deslocamentos em pontos da estrutura, como esse caso do ponto B, por exemplo, né? Se você não tomar nenhuma providência, a carga de 20 kN vai ser aplicada aqui e o ponto B vai ficar embaixo. Aí essa barra vai ficar meio curvada aqui, entre A e B. O B vai ficar um pouco embaixo aqui, certo? Então, se for, por exemplo, na prática, você vai ver essa curvatura aí, olhando no teto. Isso aqui geralmente seria formando uma marquise. Esse tipo de treliça às vezes é usado naquelas marquises que colocam nas lojas, né? Onde na frente aqui colocam alguns desenhos e na outra parte eles colocam o nome da loja, propaganda, tal. Ele fica fechado, não dá para ver as treliças, as várias treliças que tem aí, né? E esses 20 kilonewtons representa o peso. Embaixo aqui vai ter as luminárias, o próprio peso das barras, tal, ele representa esses 20 kilonewtons. Ele é calculado e aí você chega a esse valor aí que vai ser atuando em B. Então, se não tomar nenhuma providência, ele vai ficar curvado, porque é, é um processo natural, né? A carga vai provocar a deformação. Mas como que a gente pode evitar? Modificando essa barra BC. Então, o que, que nós vamos fazer? Vamos primeiro calcular quanto que provocaria, qual seria o valor do deslocamento devido a essa carga de 20 kN, e depois nós vamos fazer um problema inverso aqui. Nós vamos ter esse deslocamento, vamos ter a normal que vai estar atuando na barra, e vamos descobrir qual seria a modificação, certo? Vamos fazer quase um problema inverso, né? Tendo a deformação, nós vamos calcular qual deveria ser a modificação que deveria dar, que a gente deveria dar à barra para que esse ponto B fique no mesmo nível do ponto A. Então, são dois cálculos. Primeiro vamos calcular deslocamento vertical devido à carga externa, precisa aqui carga externa, né? Por isso que foram dadas as áreas das seções transversais das barras e o módulo de elasticidade também.
Esse aqui é um módulo do aço, né? São barras de aço com essas seções transversais. As três barras têm a mesma seção transversal de 120 milímetros quadrados. Bom, então, primeiramente, calculamos o deslocamento devido ao carregamento externo. Aqui podemos fazer algumas simplificações. Para calcular esse deslocamento vertical devido à carga externa, o que nós fazíamos? Aplicamos uma carga, um estado de carregamento, que seria colocar uma carga P barra aqui vertical, né? Que podemos aproveitar esse caso aqui. É o mesmo, certo? Coloco uma carga P barra, como já fizemos, podemos aproveitar. Nós vamos chegar a essas três normais, certo? Tem vários exercícios assim, dá para aproveitar às vezes alguns cálculos que a gente já fez. Então, essas três normais são as mesmas para esse caso. Estamos usando o mesmo estado de carregamento aí para calcular o deslocamento devido a essa carga de 20 kN. Então, está aqui, NAB barra, NAC barra, NBC barra. Agora, para o estado de... Para o cálculo de deslocamento devido à carga externa, a fórmula é essa aqui, vocês lembram, né? Tem que pegar as normais N barra, vezes o comprimento das barras, dividir por E, o módulo externo, e dividir pelas áreas das seções transversais. Essa aqui é a fórmula que a gente usa em carga externa, que já aplicamos em um exercício anterior. Bom, aqui também podemos simplificar um pouco, né? Se para uma carga unitária P igual a 1 kN, né? P barra igual a 1 kN, a gente obteve essas normais aqui. Para uma carga P 20 kN na mesma posição, na mesma direção, né? No mesmo sentido, inclusive aqui para baixo, como que a gente vai ser as normais para esse caso? É só multiplicar por 20, né? Olha aqui, 2,4. Deixa eu multiplicar aqui, sem um sinal, só para fazer rápido, 2,4 vezes 20, aí vou ter 48. Se é compressão, aqui também vai ser compressão. Se aqui é compressão, aqui também 1 vezes 20, 20. Negativo, negativo. Aqui 2,6 vezes 20, 52. Tração, tração também. Certo? Por que nós podemos fazer isso aqui? Porque a carga está na mesma posição, está no mesmo sentido. Só que é um valor 1, o outro é 20, então é só multiplicar por 20, né? Agora, se aqui tivesse outra carga, além desses 20 kN, aqui uma carga horizontal, por exemplo, de 5 kN, aí já não dá mais para fazer, tá? Aí vai ter que resolver igual que foi resolvido aqui, aplicando o método nós e tal, e aí a gente calcula as três normais aí na barra, três normais reais, esse aqui é um estado real. Bom, tendo as três normais virtuais e as três normais reais, né, da treliça, a gente calcula o deslocamento vertical do ponto B, com essa fórmula aqui. Nessa fórmula, a gente tem que lembrar que entram todas as barras, não apenas as multiplicadas, porque isso aqui é um caso de cálculo de deslocamentos devido à carga externa, né? Então, aí entram todas as normais. Então, cada normal com seu comprimento, com seu módulo e com sua área correspondente. Como nesse exercício em particular o módulo e as áreas são iguais, podemos colocar para fora dessa somatória, né? Então ficaria aqui o E, como as cargas estão em kilonewtons, né? Eu posso transformar isso aqui em kilonewtons por metro quadrado. Se fosse em newtons por metro quadrado, seria 200 por 10 a nona newtons por metro quadrado. Se for em kilonewtons por metro quadrado, vai ser 200 por 10 a sexta kilonewtons por metro quadrado, né? Isso aí é transformação. Então está aqui, 200 por 10 a sexta kilonewtons por metro quadrado. Essa área aqui, da seção transversal, está em milímetros quadrados. É só multiplicar por 10 a menos 6 para transformar em metros quadrados, né? Isso aqui é transformação para
metros quadrados. Como que a gente faz aqui? É só fazer a seguinte equivalência, caso você tiver dificuldade aqui, é só multiplicar aqui, né? Deixa eu colocar aqui do lado. Não sei se estou falando coisas aqui não é necessário, mas aqui colocaria vezes, né? Multiplico isso aqui por um valor, por por um quociente, né? Que seria, vou colocar assim. Em cima vai estar 1 metro. Coloca aqui 1 metro. E quanto vale 1 metro? É igual a 10 a terceira milímetros, né? Ou seja, 1000 metros. Então aqui posso colocar assim. 10 elevado à terceira, a gente coloca assim, né? Elevado à terceira. É o quê? Milímetros. Então, isso aqui é apenas uma. Se eu dividir isso aqui, 1 dividido por 1, isso aqui dá 1, né? Só que é elevado ao quadrado. Então, tudo isso aqui elevamos ao quadrado. Não sei se vocês fazem as transformações assim, mas isso aqui é extremamente simples e não tem como errar aqui. Estou fazendo, talvez ajude alguém, né? Tudo isso aqui elevamos ao quadrado. Aqui em cima também elevamos ao quadrado. Então, elevando tanto o numerador quanto o denominador ao quadrado, não alterei nada, né? Só que esse milímetro quadrado com esse milímetro vai cancelar, e em cima vai ficar metro ao quadrado, e esse 10 a terceira vai passar para cima, vai ficar 10 a menos 3, porque isso aqui tem que multiplicar, né? 10 a terceira elevado ao quadrado vai dar 10 a sexta. Passa para cima, então 10 a menos 6. Então, a resposta disso aqui, eu tenho que multiplicar isso aqui, esse 120, por 10 a menos 6 para transformar em metros quadrados. É o que está aqui. 120 por 10 a menos 6 metros quadrados. Já está transformado. Abro um parênteses e aí vou multiplicando. É só necessário fazer só esses produtos aqui, né? Então, podemos ir nessa sequência. N quanto vale? NAB. Menos 48, tem que ir colocando com sinais, certo? Vezes NA barra, menos 2,4. Vezes o comprimento da barra AB. A barra AB está aqui, 1,2 metros. 1,2 metros. Pronto, mais a barra AC agora. NAC, quanto vale? Menos 20. NAC barra, quanto vale? Menos 1. Comprimento da normal AC, 0,5 centímetros. Ou 0,5 metros, aliás, se quiser 100 metros. Mais a última barra, NBC, 52, vezes a normal N barra BC, 2,6, vezes o comprimento. Quanto vale o comprimento? Nós já tínhamos calculado aqui, né? Dá 1,3. Então, podemos colocar aqui também. Esse aqui é o comprimento. 1,3 metros. Comprimento da barra BC. Então, vezes 1,3. Está aqui, está embaixo. Não cabia mais aqui. Foi colocado aqui 1,3. Fecho parênteses. E aí tem o deslocamento, né? Aqui dá para simplificar. A vantagem de usar sempre essa notação científica de engenharia é essa aqui. Esse 10 a 6 com 10 a menos 6 eu posso cancelar. Certo? Não preciso mais escrever. Aí ele fica eliminado. Então vai ficar aqui a seguinte conta. Vamos ver se dá esse valor aí. Ó, aqui também posso ir simplificando. Ó, menos vezes menos dá mais. Aqui também menos vezes menos dá mais. Então tudo vai ser possível aqui. Então, vou calculando 48 vezes 2,4
vezes 1,2 mais 20 vezes 1 vezes 0,5. Vou só colocar 0,5, porque por 1 não preciso multiplicar, né? Mais 52 vezes 2,6 vezes 1,3. Pronto, tudo isso aqui entre parênteses está feito. Igual. Isso aí divide por quanto? Divide por 200 e divide por 120. Então, isso aqui divide por 200 e divide por 120. Porque esse 10 a 6 com 10 a menos 6 cancelou. Igual. Isso aqui vai dar esse valor. Aperto essa tecla e aperto o ENG. Aí vou ter 13,5 por 10 a menos 3 metros. Está 13,5 por 10 a menos 3 metros. Deu possível, então, de acordo com o estado de carregamento que a gente adotou, que foi esse do anterior, né? Aproveitamos. Então, colocando aqui, supondo que o ponto B iria deslocar para baixo. Então, deu possível, então, realmente vai acontecer isso aí. Se você não tomar nenhuma providência, né, na prática, isso aqui pode ser feito em vigas, em treliços. Às vezes o pessoal chama de contraflecha, aí vocês vão ver com esse nome também. Vamos dar contraflecha tal. Ela não é só aplicado nessas áreas, o caso de contraflecha, né? Isso aplicam, por exemplo, em vigas, só que o procedimento é diferente já. Em vigas, em lajes também fazem a aplicação de contraflechas. Por que eles fazem isso? Porque senão ele vai ficar curvado, né? Então, o pessoal que não tem o conhecimento disso aí, às vezes ele faz e ele fala, por que curva? Claro, peso, carga, ele vai deformar, isso é inevitável. Está aqui o cálculo, né? Ele deu esse valor aqui. Não tem como evitar isso aí. Se você não tomar outra providência, ele vai deslocar quase 13,5 milímetros. Quase 1,5 e pouco. É pouco ainda aqui, né? Porque aço tal. Mas dependendo desse comprimento, se for 2 metros, 3 metros, que às vezes tem esses comprimentos, né? As lojas usam praticamente toda a calçada para fazer esses marquises, né? Usando treliços para fazer a propaganda, para colocar o nome da loja e tal. Então, aqui chegamos a esse valor, 3,5. Mas o enunciado diz que não deverá ocorrer isso aí, né? Que o ponto B deverá ficar no mesmo nível do ponto A, e para isso aí ele disse qual seria a modificação dessa barra BC, certo? Da barra BC, está aqui. Poderia ser outra barra. Aqui a mais apropriada provavelmente seja essa barra BC, mas poderia ser modificada outra barra aí para ver qual seria o valor, né? Provavelmente essa barra BC vai dar menos trabalho. Bom, então a fórmula agora se trata de um problema de modificação imposta. Aí voltamos à nossa fórmula, né? Que é essa aqui. Ou essa aqui. Então, envolve modificações, aí tem que usar a fórmula correspondente. P barra vezes delta, vezes a somatória das normais, vezes as barras modificadas, né? Então, isso aqui vai só de 1 até o número de barras modificadas. Como a modificação vai ser apenas de uma barra, vai ficar assim, né? P barra vezes o deslocamento vertical do ponto B, negativo. Por que negativo? Porque nós vamos fazer com que ocorra o contrário. Se esse ponto B, devido à carga de 20 kN, deslocou para baixo, nós vamos fazer com que ele vá para cima, certo? A modificação provoque um deslocamento contrário. Então, o que vai acontecer isso aí? A barra vai ir meio torta, né? Ele vai ir com esse ponto B um pouco para cima, na hora que for feita a montagem. Chegando na obra tal, essa carga de 20 kN vai começar a atuar e vai fazer com que ele vá para baixo. Então, como ele estava aqui um pouco mais em cima, né? Nessa posição mais ou menos, vamos dizer, aí ele vai deslocar quanto? Esse mesmo valor, 13,5. Então, por isso que a gente já coloca aqui em sentido contrário.
Então, se aqui o deslocamento estava para baixo, aqui vou colocar para cima. Se for para cima, eu coloco sempre no sentido contrário, né? Então, esse sinal significa isso aí. Menos deslocamento vertical do ponto B. Igual, e aqui é a fórmula que a gente já conhece, né? A normal da barra BC, barra, e a modificação que vai ser agora é incógnita, né? No caso, a modificação agora é incógnita. E aí é só substituir os valores. Então, essa forma de resolver é bastante útil, né? Vocês talvez, provavelmente vão usar depois. P barra vale quanto? 1 kN. O deslocamento vertical do ponto B é 13,5. Aqui está 6, mas é 5. Vamos corrigir erro de digitação aqui. É 5, né? 13,5. Por 10 a menos 3, já está em metros. Igual a normal da barra BC. É a mesma normal aqui, ó. Não precisamos calcular, já foi calculada. A NBC vale 2,6 kN. 2,6 vezes a modificação. Quanto vale? Não sabemos, justamente é a incógnita, né? E aí, fazemos as contas, aqui vai dar 13,6, né? Vamos colocar esse aqui, valor já. Não vou colocar o menos, dividido por 2,6. Se eu dividir isso aqui por 2,6, aí aperto essa teclinha, aperto a tecla Eng, né, para deixar tudo, já está pronto. Vai dar 5, com duas casas após a vírgula, vai dar 5,19 metros. Com sinal negativo, ficou com menos aqui do 13,5, né? Então, agora a interpretação disso aqui. Não é uma modificação, né? Esse menos, o que significa? Que a barra BC deverá ser encurtada. De quanto? Quase 5 milímetros e pouquinho, né? Vamos por 6 milímetros que seja. Não tem como cortar isso aqui, né? Quem que vai cortar 5,19 milímetros? Até 5, 6 milímetros já é um pouco mais, é um número inteiro, né? De preferência a gente tem que usar um número inteiro. Mas esse aqui é o valor exato. Então a barra CB ele vai ir com 1,3 menos 6 milímetros aproximadamente, né? Cortar. Então vai ir um pouquinho menor. Na hora que for soldado ou parafusado essas barras, como o comprimento da barra BC vai ser menor, um pouquinho menor, esse ponto B ele vai ir um pouquinho para cima, né? Então vai parecer que está errada, foi cometido um erro na matriz, mas ele já está indo preparado para receber esses 20 kN, e esses 20 kN vai fazer com que esse ponto que está um pouquinho em cima, ele desça um pouco também, o mesmo valor que aqui já foi calculado, né? Ele vai descer o mesmo valor, e o ponto B vai ficar exatamente no mesmo nível do ponto A. E isso aqui, então, é chamada de modificação, né? A gente faz para obter algumas vantagens, podemos dizer assim, né? Ou evitar algumas deformações indesejáveis, assim podemos dizer assim, né? Porque se não fizer nada, ele vai ficar curvado. E você pode ver, às vezes, aí no centro, às vezes aqui em Goiânia, especialmente, né? Ou às vezes em Anápolis, dependendo em que lugar tem lojas, aí você vai ver algumas vão estar, se você olhar atentamente, vão estar meio curvadas. Provavelmente não foi feito nada, né, para poder evitar isso aí. Ou seja, quem fez talvez não sabe ou não sabia que era necessário modificar algumas barras para que essa barra fique totalmente horizontal, né? Então, alguns deveriam estar meio curvados. Bom, pessoal, esse aí é o exercício. Se tiver alguma parte aqui que não tenha entendido, para a gente poder explicar, estou aí para explicar. Tá tudo bem? Ok? Tá. Na lista, deixa eu ver aqui, mostrar aqui, a lista que eu já passei tem sobre esses assuntos aí. Deixa eu ver aqui, vou colocar aqui para comentar sobre
esses exercícios, né? Deixa eu, cadê aqui? Vou colocar aqui, já mostro aqui para vocês. Ah, está aqui, ok. Essa aqui é a lista que eu deixei para vocês estão olhando, né? O trabalho 4. Todo esse trabalho 4 é sobre o princípio de trabalhos virtuais. Então, tem sobre temperatura, tem carga externa, nesse caso aqui, carga externa, tem temperatura também. Depois, carga externa ainda, recalques nos apoios. Esse caso nós vamos ver daqui a pouco, que são estruturas com vínculos elásticos. Certo? E aqui tem as respostas, tem os propósitos também aqui. Nesses propósitos aqui, por exemplo, tem um exercício parecido com o que eu falei. Nesse anterior, acho que não tem. Olha aqui. Aqui no item C, né? Esse exercício 1 é provocado por vários tipos de ações. Está vendo aqui? Carregamento dado, que seria essa carga de 180 kN. Aí você vai calcular primeiro com a fórmula de carga externa. O item B diz aumento uniforme de temperatura de 30 graus nas barras A, B e A, C. Aí tem o alfa e tal, só nessas barras. E o item C diz encurtamento de 3 centímetros da barra CB e alongamento da barra de 4 centímetros da barra AB. Aí vai ter, então, são 3 deslocamentos. Para calcular o deslocamento final do ponto D, você vai somar eles algebricamente para ver se o ponto D foi para cima ou para baixo. Esse aqui é um casinho assim, quase real, né? Porque tem carga externa, tem temperatura, tem modificações que houve aqui, né? Provavelmente por erro e tal, não diz, mas já dá o valor. E aí você vai somar os três para ver para onde que foi esse ponto D, né? Se foi para cima ou foi para baixo. Certo? Então aí está junto com outras ações. Já nos propósitos, tem um exercício aqui, ó. Aqui diz, isso aqui é interessante para vocês fazerem. Tem praticamente das mesmas ações, né? Tem temperatura, tem carga externa com viga inclinada, tem viga Gerber para calcular os recálculos nos apoios. Isso aqui são probleminhas interessantes. E tem modificações e tem vínculos elásticos. Isso aqui nós não vimos ainda, daqui a pouquinho pelo menos vou comentar hoje o que são esses vínculos elásticos. Tá? E nesse primeiro aqui, diz aqui, ó, variação, calcular a variação de comprimento, que deve ser dada às barras AD e BF. Então, são duas barras que tem que ser modificadas. Isso aqui, AD, esse aqui, e BF, esse outro aqui. Da seguinte estrutura, durante a montagem, para que quando atuar o carregamento indicado, tem essas cargas de 2,2 toneladas em H e em J. São duas cargas iguais, né? Para o carregamento indicado, os pontos A, J, H e B, ou seja, todos esses pontos aqui, né, que estão na horizontal, fiquem alinhados. Ou seja, todos eles fiquem na horizontal. Então, para isso aí você vai ter que ver como a modificação. É o exemplo que nós fizemos agora há pouco. Interessante vocês fazerem, tá? Porque se não for tomar nenhuma providência, o que vai acontecer? Esse ponto H, o ponto J, o ponto I, inclusive, eles vão deslocar para baixo. Vai ficar meio curvado isso aqui. Então, às vezes, você encontra numa construção, assim, na rua, quando você vai passando, você só observa, às vezes tem elementos que são meio curvados. Às vezes, o problema foi isso aí, não foi considerado, não foi feito nada para evitar. Né? Então, a estrutura vai se deformar, isso aí é natural. Então, está aí um exemplo desse aqui. Tá?
Agora, nós vamos ver esse outro tipo de estrutura, pelo menos vou comentar aqui. São chamados de vínculos elásticos, ok? Então, pelo menos vou fazer uma introdução e depois a gente vê como que a gente calcula. Vocês vão ver que o cálculo é muito parecido com se fosse vínculos rígidos, tá? É o mesmo caso, praticamente. Não vamos abordar todo ele hoje, vou deixar para a aula que vem, tá? Esse item diz assim, né? Cálculo de deslocamentos em estruturas com vínculos elásticos. Então, uma estrutura isostática ainda com vínculos elásticos. O que são os vínculos elásticos? Comumente chamado de molas, né? Tem dois tipos de molas praticamente. Esse aqui que está no apoio B é chamado de mola linear. Exatamente aquele tipo de molinha que tem vocês que usam nas lapiseiras, que tem ou em algumas canetas que usam, né? Porque dentro lá tem essa molinha. É exatamente o mesmo. As molas em tamanho maior seriam, por exemplo, dos amortecedores, dos carros. Lá dentro tem um aparelho de mola, né? Desse tipo aqui, é uma mola linear. Esse outro aqui é chamado de mola angular. A mola linear está relacionada com força, né? Que vai atuar aqui ao longo dessa mola, e a mola angular ele é relacionado com um momento, certo? Eles têm as suas propriedades, né, as características físicas que a gente chama de K minúsculo para mola linear e K maiúsculo para mola angular. Exemplos de molas angulares. Vocês vão ver, por exemplo, o pessoal usa muito, especialmente as mulheres, tem um aparelhinho que usam para prender o cabelo, né? Lá dentro, se vocês observarem, aí tem uma molinha. Depois, vocês vão ver que é um aparelho que funciona dessa forma aqui. Se usa para prender roupa também, aqueles nos varais, né, que usa algumas pranchetes para prender algum papel, tal. Todos eles funcionam dessa forma aqui, seriam molas angulares. Certo? Das molas lineares, eles podem estar, inclusive, na horizontal, na vertical, poderão estar inclinados, tal. Tem uma equivalência. A gente usa, né? Essa aqui é uma estrutura com carga. O que vai acontecer? Se não tiver nenhuma ação, aqui foi colocar carga externa, porque é mais comum, né? Se não tiver nenhuma carga, nenhuma ação na estrutura, as molas não vão ser solicitadas, não vai ter nenhum efeito, né? Mas a partir do momento que é colocada uma determinada ação, como uma carga externa, por exemplo, aqui, as molas já vão começar a ser solicitadas e vão se deformar também, né? Eles sofrem deformação. Então, aqui esse ponto B, por exemplo, provavelmente ele vai ir um pouquinho para baixo, né? Ele tem essa propriedade de se deslocar aí de acordo com as cargas. O ponto A, onde tem a mola angular, ele vai girar também. Ele não é um apoio livre, né? Ele permite a rotação, mas ele apresenta uma certa resistência também. Por isso que é chamado também de engaste elástico, né? Isso aqui é um apoio móvel elástico, isso aqui seria um engaste elástico, ou mola angular também. A equivalência é a seguinte: esse apoio aqui, com uma molinha apenas, ele seria equivalente a esse apoio de primeiro gênero, apoio móvel. Certo? Qual é a diferença entre as duas? Não tem tanta diferença assim, não. Por isso que a gente pode fazer a equivalência. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu queria usar esse tempo justamente para falar sobre isso aqui, porque a gente vai usar depois, mais para frente, para calcular estruturas hiperestáticas com esse tipo de vínculos, né? E depois também
na próxima disciplina, em Teoria das Estruturas 2, usando um outro método, que é o método de deslocamento, a gente vai também usar em estruturas com vínculos elásticos. Então, às vezes o pessoal não vê essa parte aqui em Teoria 1, em Teoria 2 não sabe a existência deles, né? E tem outros, inclusive, eles formam sem saber, sem ter o conhecimento desses vínculos aí. Um exemplo disso sou eu mesmo. Eu mesmo, quando fiz graduação, nunca tinha visto esse tipo de vínculos, certo? Não sei por qual motivo, não foi passado para mim, não adiantava mais, já tinha formado e nunca tinha visto esse tipo de vínculos. Aí, quando fui fazer a prova, né, para fazer um mestrado, aí peguei um material que era necessário para me preparar, aí eu vi esse tipo de estrutura, aí falei, ué, o que é essa estrutura, né? O que são esses vínculos aqui? Mas vocês vão ver que eles não têm nada diferente quase em relação a esses outros aqui, aos vínculos rígidos. Mas e por que a gente usa, né? Por que a gente tem que... Por que os vínculos rígidos que conhecemos até agora, que estudamos em isostática e tal, não são suficientes, né? Por que a gente tem que usar essas molas? Alguém pode dizer? Pode ter uma ideia do porquê? Vamos ver se vocês podem ter uma ideia. Por que a gente usaria esses vínculos elásticos aí? Alguém tem uma ideia? Não? Não, né? Bom, então é bom, vou responder. Então, vocês vão ver o seguinte. Vamos começar por essa estrutura com vínculos rígidos que todos conhecemos, né? Tem aqui um engaste em A, um apoio móvel em B, tal. A gente está familiarizado com esse tipo de vínculos. Agora, vou falar uma verdade cruel, né? Podemos dizer assim. Esse tipo de vínculos praticamente não existem, certo? Tudo que estudaram em isostar e tal não é tão real assim. São modelos matemáticos, modelos físicos que a gente usa, né, para poder representar a realidade através desses vínculos. O que realmente é mais verdadeiro, é mais próximo da realidade, são esses vínculos aqui, as molas, mola angular, mola linear e tal. Por que razão? Porque se vocês veem aqui, a estrutura ele se apoia aonde? No solo, né? Em última instância, ele se apoia no solo. E o solo é um material altamente elástico, né? Até plástico, inclusive, até porque tem material orgânico, até no solo pode ter vários tipos de solos, até água pode ter, né? Então, ele não é um material indeformável, certo? Por isso que esses vínculos elásticos, né? A mola linear ou a mola angular, são mais próximos do real, apresentam uma realidade melhor que os rígidos. Os rígidos são mais, podemos dizer assim, menos reais, né? O real mesmo são os vínculos elásticos, que representam realmente que o solo tem uma elasticidade e tal, eles representam essa elasticidade do solo. E qual é a diferença? Vamos ver primeiro a mola linear. O apoio rígido, qual é a característica do apoio rígido aqui, do apoio que está em B, por exemplo, né? Ele não permite deslocamento na vertical. Essa é a característica principal. Ele permite na horizontal, que é livre, permite a rotação também. Quando a gente estuda isso aqui em isostática, em resistências materiais também, a gente
vamos dizer, acredita, né? A gente diz assim, o deslocamento vertical no ponto B é zero. Isso aí a gente toma como verdade. Mas isso aí não é 100% verdade, como disse, né? Porque esse apoio não tem um material que não se deforme. Ah, mas o professor vai ser apoiado em blocos de concreto, tal, ou estacas, tal, né? As estacas são indeformáveis? Não. As sapatas, tubulões, tal, são? Não. E muito mais quando eles estão rodeados ou ligados ao solo, né? O solo não tem resistência praticamente em relação a cargas que atuam aí. Se não for usado uma fundação, ele vai se deformar bastante, né? E isso acontece se for um descuido de fazer uma fundação não adequada para o solo que tem, ele vai deformar e pode levar ao colapso da estrutura. Então, a diferença do apoio rígido aqui em B, o deslocamento vertical é zero. Não é 100% verdade. Já agora do apoio elástico, né? O deslocamento em V, ele permite que tenha um deslocamento. Não é indefinido, não é livre, mas ele apresenta uma certa resistência, vai depender da elasticidade dessa mola, né? Ele pode ser dimensionado tal para que ele resista mais ou menos, dependendo das cargas. Então, ele permite um deslocamento em B, mas tem uma reação também aqui, certo? Porque, como falei, não é livre, ele vai apresentar uma reação aqui, igual que CBA vai ter aqui, CBB vai ter um BB também aqui. Então, a única diferença em que o apoio rígido ele não permite nenhum deslocamento, a mola ele permite um certo deslocamento, não é também muita coisa, ele permite, então ele dá essa elasticidade, né? Isso aí é muito em países onde tem, por exemplo, está submetido a sismos, né, terremotos, tal. Esses vínculos eles são feitos, são dimensionados mesmo para que ocorra justamente para que tenha essa elasticidade, certo? São feitos com materiais especiais, né, para que ofereça. Países, por exemplo, como o Japão, então eles têm muita experiência nessa área. Eles fazem os seus prédios, tudo com vínculos desse tipo aqui, não rígidos totalmente, são elásticos. Então, qual é a vantagem desse tipo de estruturas? Que quando tem um movimento provocado por um sismo, né, um terremoto e tal, a estrutura ele não cai. Ele vai balançar, ele acaba absorvendo esses deslocamentos, são absorvidos pelas molas. Ele balança, mas não cai. Agora, se fosse um caso de uma estrutura com vínculos rígidos, como as que temos aqui no Brasil, aqui quase tudo, Sudamérica, Centro-América, né, até Norte-América não tem muitos problemas de sismos, como tem naquela área do Japão, por exemplo, né? Se tivesse um sismo, um terremoto com um grau relativamente elevado, todos os prédios praticamente iriam cair. No primeiro balanço, ele já, porque ele não tem a elasticidade, né? Ele vai para um lado, aí não vai voltar mais, ele vai continuar e vai cair, claro. Então, praticamente todos os prédios iriam cair. Como ocorreu, por exemplo, alguns anos atrás, né? Vários anos atrás, no México, teve um sismo que não foi de um grau tão elevado, acho que foi 6 ou 7, 6 acho que foi no grau Richter, né? Que é esse grau que mede a intensidade. Não lembro mais, mas caíram todos os prédios quase que tinham altura elevada, todos eles caíram. Foi um desastre grande. Então, por quê? Porque todos os vínculos eram rígidos, né? Então, não houve. Agora, em Japão, ele tem constantemente sismos, terremotos, tal, o tempo todo quase, que às vezes tem um grau um pouco menor, o pessoal sente, né, que tem, porque as coisas, as luminárias, tudo começa a balançar, mas os prédios não caem, né, porque eles fazem todos os prédios praticamente com esse tipo de vínculos. Tem muitas vantagens esses molas aí. Por exemplo, nas máquinas, né, nos equipamentos, tal. Se não fosse essas molas, a estrutura não iria durar muito. Imagine um carro, por exemplo, um caminhão, né, que leva carga tal, sem
conjunto de molas que ele usa para levar essas cargas, ele não ia aguentar muito. No primeiro buraco já iria romper várias peças já. E isso que acontece, né? A reclamação a gente vê aí nos jornais, tudo. Pessoal que trabalha com caminhões, tudo, eles reclamam muito dos buracos, porque mesmo tendo as molas, tudo, ele, com tanto buraco que tem, acaba que vai dar problema em algumas partes do caminhão, nos eixos, especialmente, né? Então, acaba estourando alguns amortecedores aí. Se for uma estrada tal, sem muitos buracos, os amortecedores funcionam muito bem, né? Eles diminuem, né? Assimilam, absorvem os impactos. Então, eles são utilizados para isso. Tem um vídeo que vocês vão ver, vocês podem ver depois, convido a todos vocês a ver, aí de um problema que ocorria na ponte Rio-Niterói. Não sei se alguém já viu isso aí. Ele, na parte do vão central, ele um pouco mais, tem um vão um pouco maior, né, para passagem dos barcos e tudo mais. Devido ao vento que ocorria por lá, ele sofria oscilações. E essas oscilações variavam de mais 60 a menos 60 centímetros, mais ou menos. Certo? Ele fazia umas ondulações desse tipo aí. Aí tiveram que colocar um conjunto de molas, né, para fazer um amortecimento desse local, dessa parte onde estava com os problemas, para evitar que, se não fosse isso aí, com o tempo, a ponte, essa parte dessa ponte provavelmente ia cair, né, ia entrar em colapso. Então, dê uma olhada aí, quem tiver curiosidade sobre essa ponte, a ponte Rio-Niterói. Depois que foi instalado esses amortecedores, né, um conjunto de molas que foram colocados em alguns pontos, aí acabou com esse problema, né? Foi a solução para isso aí. Então, tem outras aplicações, como falei, especialmente em máquinas, né, equipamentos, para evitar justamente impactos maiores, que a gente usa esse tipo de vínculos, né, de mola. E em estruturas também a gente usa, né, em carros e outros tipos de equipamentos que também podem ser aplicados. Bom, pessoal, tem alguma pergunta a fazer em relação a essas molas? Tá, então tá bom. Então vamos ir fechando hoje por aqui. Eu só queria dar essa informação, porque isso aqui é um assunto interessante. Depois nós vamos ver como que a gente calcula isso aqui, né? Na aula que vem eu vou mostrar. Agora já sabemos a aplicação e o porquê do estudo dessas molas também. Tem outras aplicações em pontes, mais para frente vocês vão ver que tem as suas aplicações. Tá? Esse conceito de mola dá para aplicar em outros casos também, não apenas como vínculos, né? Tem outras aplicações. E convido a todos vocês a dar uma olhada aí nesses vídeos que tem. Tem vários vídeos aí sobre a ponte Rio-Niterói. Alguns falam sobre a história e tal, mas outros falam sobre esse problema aí. Interessante vocês verem aí, tá? Bom, pessoal, então hoje nós vamos ficar por aí, já estamos na hora. Aproveitei esse tempinho restante só para falar sobre esse assunto aqui, estudando as molas, né? Então, aula que vem nós vamos continuar aí. E hoje, então, ficamos por aí. Não é nada. Obrigada, professor. Até semana que vem. Obrigado. Bom final de semana para vocês também. Até semana que vem. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Até mais.